O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus falou essas coisas, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos que o ouviram disseram então: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne para nada serve. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Jesus respondeu: não vos escolhai a vós os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois este, um dos 12, iria entregá-lo. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, nesta festa que celebramos hoje, a festa do corpo e sangue do Senhor, e diante dessa liturgia da palavra, uma liturgia muito bonita, vamos colher, vamos abrir o coração para receber o que a palavra nos dirige, o que Deus nos dirige nesta noite, através desses livros sagrados. A primeira leitura, livro do Deuteronômio, o trechinho de hoje foi retirado do capítulo 8. E nesse capítulo 8, Moisés, ele apresenta para o povo que já está na terra prometida, povo que tinha passado por inúmeras dificuldades, por provações, agora já está na terra prometida. Então Moisés vai orientá-los ao seguinte: não esqueçam dos benefícios divinos. Não esqueçam de tudo aquilo que Deus já fez. Deus que provou, mas acolheu. Deus que alimentou, Deus que ensinou através dos mandamentos.
Ou seja, não se esqueçam de Deus. Não voltem a cometer os mesmos erros que até já tinham cometido quando caminhavam em direção à terra prometida. Esta primeira leitura, no dia de hoje, a festa do corpo e sangue do Senhor, nos leva a pensar que o nosso coração deveria ser um coração agradecido. O nosso sentimento precisava e precisa ser um coração agradecido. Agradecido por tudo aquilo que Deus fez e faz na nossa vida. Agradecimento não só com palavras, mas agradecimentos com atitudes. O que é que Deus esperaria de nós, cristãos católicos, no dia de hoje? Que nós o buscássemos e que nós o reconhecêssemos mais uma vez, com fé, com devoção, sua presença real entre nós. Buscar a Eucaristia, buscar a missa, deveríamos sempre fazê-lo com muita fé, com muita devoção e com preparação. A missa que não começa quando o padre chega no altar, no presbitério, ou quando o comentarista começa a celebração, mas missa que começa lá na minha casa, quando lá eu começo a me preparar para vir ao encontro de Cristo, para estar na sua presença. E também quando eu chego na própria igreja, no santuário, em qualquer lugar que eu vá participar da missa, aquela preparação antes, uma breve oração, quem sabe uma visita à própria capela do Santíssimo, uma oração simples que seja, me ajuda a rezar a missa, a agradecer pela presença de Jesus Eucarístico. Eu não posso, nem tenho tempo para ler algumas coisas, alguns versículos que aparecem no capítulo 8, mas se você tiver um tempo na sua casa, o capítulo 8 do livro de Deuteronômio é um capítulo curtíssimo, mas é um capítulo muito bonito, onde Moisés ele tenta mostrar para o povo o seguinte: olha, Deus já fez tanto por vocês, Deus já faz tanto por nós, por que existe ainda tanta ingratidão também da parte do nosso coração? E ele Moisés chamava a atenção do povo exatamente para esse sentido. A sua vida, diz o livro de Deuteronômio, será próspera na medida que você tiver um coração agradecido ao Senhor. Na medida que o nosso coração na missa, já que é ação de graças, for um coração agradecido, então a nossa vida será sempre próspera. Você que não participou do tríduo, mas você que veio ao tríduo, se lembra muito bem que durante os 3 dias, exatamente com o dia de hoje, nós completamos todo o capítulo 6, que fala sobre o pão da vida. Jesus é o pão da vida. O chamado e conhecido discurso de Jesus sobre o pão da vida. E hoje restou para nós esses versículos aonde é preciso fazer a opção por Jesus Cristo. Jesus começa fazendo o seu discurso e hoje o texto faz questão de dizer que Jesus está ensinando na sinagoga de Cafarnaum e agora para os judeus e para os seus discípulos, ele vai dizer que é hora de tomar uma decisão. É hora de fazer a opção por ele. Opção que precisa ser pessoal.
individual. Opção que não se trata de ser católico porque meu pai, minha mãe, meus avós foram, mas porque eu quero. Eu quero. E o Evangelho começa com algumas pessoas dizendo: estas palavras são duras demais para se ouvir. O texto literalmente é assim: esta palavra é dura, não conseguimos escutá-la. Ou seja, essas palavras são difíceis, nós não queremos guardá-la no coração. E o texto continua dizendo assim: muitos deixaram, na verdade, uma tradução ainda mais correta, muitos abandonaram Jesus e não queriam mais andar com ele. Não queriam ser discípulos ou discípulas de Jesus Cristo. Por que será? Porque todo o discurso de Jesus e todo o significado da Eucaristia é sempre comunhão. Comunhão com Ele. Viver como Ele viveu. Sentir o que Ele sentiu. Fazer o que Ele fazia, ou fez e faz. Então as pessoas, alguns, não quiseram caminhar com Jesus. Não quiseram ser seu discípulo. Não quiseram comprometer-se com Ele. Bom, pelo menos foram coerentes, né? Pelo menos foram coerentes. Por outro lado, há algumas pessoas, na imagem de Pedro, que vai dizer assim: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. No final desse texto, do discurso, nós temos uma coisa negativa, de alguns não quererem mais Jesus, e outros, como Pedro e os outros demais discípulos, e com certeza muitos outros, de reafirmar a sua fé em Jesus. Ou seja, consolidar aquilo que eles já acreditavam. De dizer para Jesus: eu quero, ou nós queremos continuar firmes. Apesar de tudo, ou apesar de todos, nós queremos te seguir, te amar e te receber. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu só queria recordar um dos dias do Tríduo. Jesus dizia assim: eu sou o pão da vida, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, viverá em mim e eu viverei nele, e eu darei a vida eterna. E agora São Pedro diz assim: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Ou seja, Pedro confirma o que Jesus já tinha dito e proposto. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e terá vida eterna. Então Pedro, ele reafirma aquilo que Jesus disse, dizendo: a quem iremos? Só tu pode dar vida. Só tu pode dar sentido à nossa vida. Será que a Eucaristia tem dado sentido à minha vida? Será que eu tenho buscado com fé e devoção a Eucaristia? E aí vem São Paulo na segunda leitura, escrevendo para a comunidade de Corinto e para a nossa comunidade, e esse trecho foi tirado do capítulo 10, que aparentemente não fala do que eu vou dizer aqui. Mas se você tiver a oportunidade de ler o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo, sabe o que ele faz? Ele recorda o texto do Êxodo ou do Deuteronômio, falando de Moisés e do povo que buscava, ao invés de Deus, buscava a idolatria. São Paulo, nesse trechinho, apesar de não falar diretamente, ele, na verdade, está dizendo para a sua comunidade e para nós nessa noite, que é necessário entrar em plena comunhão com Deus.
E São Paulo, ele entende que comunhão com Deus significa a ceia, significa a Eucaristia, significa a missa. Se eu quero entrar em comunhão com Deus, eu necessito, eu preciso de receber a Eucaristia. Nós estamos diante de um grande mistério, difícil de ser transmitido com palavras humanas. A grande necessidade é do nosso gesto, da nossa atitude de adoração. Ou seja, diante de Jesus Eucarístico, eu dobro os meus joelhos e eu acolho o grande mistério da presença de Jesus. Por isso, São Paulo, ele faz um grande convite à sua comunidade. O convite de abandonar todos os ídolos, todos os deuses, e adorar e viver somente para Jesus. Vamos ficar em pé? Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Deste canto, 3 palavras: caminhar, não vacilar, prostrado em Teu altar. Se nós saíssemos daqui muito conscientes, quero caminhar em direção à Eucaristia, não quero jamais vacilar porque eu acredito, e de joelhos diante do altar do Senhor, vamos sempre experimentar Jesus presente na Eucaristia. Vamos apresentar a